E voltando aqui para o mundo das fusões, dos mergers, cara, me conta aqui. Esse negócio sempre foi grande no Brasil, né? O Brasil, a gente fala que o Brasil é um buyer's market, que a gente tá sempre comprando empresa, etc. Só que agora, no mundo das startups, é uma ferramenta que o pessoal tá usando cada vez mais, né? Como é que você tá vendo esse universo de compra e aquisições das empresas, que é parecido, tá dentro do M&A que a gente fala, mas é uma outra estratégia, né? As companhias costumam ter departamentos que ficam olhando o mercado, avaliando, e na hora que de fato vai acontecer, Barreto entra em ação, né? É isso aí. Cara, o Brasil é um mercado ainda minimamente incipiente no que se relaciona a M&A. É um mercado forte, é um mercado muito estratégico quando a gente está falando de América Latina, mas quando a gente compara com o número de transações e o volume de transações que a gente tem nos Estados Unidos, até na Europa, em alguns países da Ásia, a gente não tem um volume tão relevante assim. Ainda assim, para a América Latina, nós somos os líderes disparados, até pelo nosso tamanho e o tamanho do nosso mercado. Quando a gente está falando de compradores, né, e principalmente compradores habituais, ou seja, companhias que precisam comprar empresas ou que têm estratégias muito bem definidas de aquisição, como é o caso, por exemplo, de uma Magalu do Fred Trajano, elas têm uma estratégia muito clara, elas têm uma equipe interna fazendo isso, envolvendo advogados, financial advisors, contadores, auditores, administradores, economistas, só pensando nas estratégias. Dezenas de pessoas, né? São departamentos. Dezenas de pessoas. E são departamentos muito importantes para a estratégia dessas companhias, porque toda vez que a gente está comprando uma nova companhia, primeiro, né, a gente tem aproveitamento de sinergias, a gente tem um novo market share que a gente botou para dentro, né? A gente tem mais receita que a gente está jogando dentro do nosso balanço consolidado e aumentando os nossos resultados econômicos. E essas empresas normalmente elas têm um orçamento claro que elas precisam gastar nessas aquisições para continuarem crescendo e agradando os seus acionistas ou os investidores que tem ali por trás. Então é uma estratégia bastante complexa. A gente vê alguns compradores habituais muito evidentes aí no mercado, né? Posso falar de alguns. Banco Modal está fazendo muitas aquisições, inclusive estamos num deal com ele super legal, turma muito boa, sensacional. O Nubank está numa onda de aquisições. Quentíssimo, né? Quentíssimo, inclusive boa parte dos recursos que foram captados não vão somente para crescimento e operação, mas também para aquisições, né? A gente também tem a Nuvini do Pierre Schurmann, cliente nosso lá do escritório, querido Pierre. Braço, Pierre. Grande investidor do mercado de Venture Capital e agora está com uma iniciativa incrível com a Nuvini, fazendo diversas aquisições, se eu não me engano, está na 8ª já, chegando na 10ª aí em mais ou menos 18 meses. Magazine Luiza do Fred Trajano, comprando tudo, todos e sem dó. O último que eu vi foi Acabou, uma baita aquisição. Estão até cogitando que eles vão entrar no mercado de games aí, que é um mercado super complexo. O Arthur Lazati lá da Wildlife pode falar melhor. Mas a grande verdade é que essa estratégia de aquisição, ela não vem somente dessas companhias, né? Você tem hoje fundos de private equity, fundos de investimento no geral, comprando participação, comprando equity ou comprando controle em algumas companhias, né? Isso significa o quê? Que o mercado de compradores está cada vez maior. Né? Por quê? Porque hoje você tem a figura dos SPACs, que são os famosos cheques em branco, que estão crescendo muito, principalmente nos Estados Unidos, e agora a gente já tem algumas iniciativas parecidas com essas vindo para a América Latina, principalmente para o Brasil. Então você tem um mercado cada vez maior de compradores habituais. E por que isso? Lembra que a gente falou que inovar custa caro, né? Você tem custos de pesquisa, custos regulatórios, investimento em pessoas. É tempo, né? Estamos comprando tempo, né? Estamos comprando tempo. Né? E fazendo uma aposta muito incerta. E normalmente essas companhias preferem reduzir o seu nível de risco comprando coisas mais certas. Por quê? Porque elas plugam dentro da sua distribuição, plugam dentro dos seus negócios e a gente alcança a tal da sinergia, essa palavra tão bonita, a sinergia decorrente da combinação de negócios. É para isso que o M&A está na Terra. Ele tá para combinar negócios e ambos juntos serem mais eficientes. 1 mais 1 é 3. 1 mais 1 é 3, exatamente isso. Então as estratégias desses compradores habituais, elas são muito desenvolvidas para que realmente a entrega final para o acionista, né, para a companhia,
seja de 1 mais 1 é 3 e não 1 mais 1 é 2 ou 1,9. Tá? Então essa é a estratégia que ele segue. E aí, cara, você tem um afinamento, uma sofisticação muito grande. E muitos dos conceitos, muitas das estratégias a gente importa de países onde realmente o M&A é fortíssimo, como por exemplo, Estados Unidos. Muitas das coisas, até mesmo os jargões, as estruturas, a gente importa dos Estados Unidos, adapta e tropicaliza elas para o direito brasileiro, coloca de acordo com os nossos market standards, mas muita coisa é trazido de lá.